Oi, o vídeo de hoje é sobre Deus. Mais especificamente, sobre as pessoas que dizem não sentir a presença de Deus, que afirmam não conseguir escutar a sua voz, como se a pessoa quisesse encontrar Deus, abrisse o seu coração para Ele, mas sentisse um vazio. Ela quer fazer o que é certo, mas quando ora, quando reza, nada acontece, nada muda. Por outro lado, está cercada de pessoas que dizem que sentem a presença de Deus. Eu estava rezando e Deus tocou meu coração, eu estava orando e Deus falou comigo, senti Deus me dizer uma coisa. É como se Deus falasse com todo mundo, menos comigo, que tanto tento procurar e me aproximar dele. Primeiramente, pergunte a alguém que já teve uma experiência com Deus. A sensação de leveza, o arrepio nos braços, aquela sensação de que você sabe que o Espírito Santo de Deus está ali, dentro de você, uma sensação de que Ele está no controle, e não você. Uma sensação quase de transe, uma paz interior quase divina, uma antecipação do céu dentro da sua alma, naquele momento, naquele instante. Se você já sentiu isso, parabéns, você teve uma experiência poderosa. Mas, no entanto, o que acabei de narrar para vocês não é uma experiência com Deus. Não, é uma incorporação num terreiro de Umbanda. Sim, eu fui pesquisar sobre isso. E é sério, eu não estou brincando. Todos esses fenômenos que eu falei para vocês ocorrem em terreiros de Umbanda. Não tem nada a ver com experiência de Deus. Mas por que eu falei tudo isso? Desculpe revirar a sua vida de cabeça para baixo, mas o que muitas pessoas têm são experiências humanas que atribuem a experiências divinas. São experiências humanas que poderiam ocorrer em qualquer lugar, num terreiro de Umbanda, numa sessão espírita, ou até em um culto evangélico. Todas essas coisas são experiências humanas, sentimentalismo puro. Por isso, antes de julgar alguém que diz, caramba, eu não sinto a presença de Deus como vocês sentem, saiba que essa pessoa que não sente essa tal presença de Deus, é única e normal do seu lugar. Provavelmente, por isso fiz esse vídeo com o título Por que não consigo sentir Deus? É importante explicar primeiro que baboseiras sentimentalistas não têm nada a ver com Deus. E se você se questiona, caramba, eu vejo tantas pessoas que falam sobre a presença de Deus, que falam bonito, que se sentem inspiradas, saiba que muitas vezes essas pessoas não estão tendo nenhuma experiência com Deus. Elas apenas têm um transe mental. Ora, meu amigo, é claro que, num suposto culto regido por bateria, guitarra, música melódica, e quando alguém fala, com um tecladinho tocando ao fundo, é claro que você vai sentir arrepios, lágrimas, choros, sentimentos, e achar que isso é coisa divina. E me desculpe te contar isso, mas isso não é Deus. Por mais que isso possa escandalizar algumas pessoas, é importante iniciar esse vídeo falando óbvio. Se você não sente a presença de Deus dessa forma, saiba que parabéns. Porque essa não é a forma originária com a qual Deus demonstra sua presença. Se você não sente esse tipo de coisa, é normal. É isso mesmo, esse é o correto. Nós, seres humanos, não somos anjos para sentir a presença de Deus e abstrair essas coisas. Não, não somos. Veja, você quer saber quando é que você vai sentir a presença de Deus? Eu explico. Quando você for rezar e não tiver choro, não tiver mais sentimentos, não tiver mais arrepio nos braços. Quando você estiver falando com Deus, e na sua mente, só vierem dúvidas. Quando você, nesse monte de dúvida e angústia no seu coração, pedir para Deus se manifestar de alguma forma. Por favor, Deus, se você existe, que a folha da mesa caia, que alguém bata na minha porta, que eu sinta um leve vento no braço. Só isso, só um sinal. Eu acredito em você para sempre. E depois de todos os seus pedidos, nada disso acontecer, e Deus permanecer em silêncio. Nenhum sinal de Deus. Você, que tanto procurou, não encontra nada. E, ao invés de encontrar conforto na oração, só encontra dúvida, angústia, desespero. Quando essas coisas acontecerem, finalmente você vai poder dizer que sentiu a presença de Deus. Sim, é no silêncio. É no abandono, no momento em que o homem está mais vulnerável, no momento de maior baixeza, de maior pequenez da vida, que Cristo está ao lado do homem. Só que você não vê isso. E não vê isso porque passou a vida inteira esperando um Deus que não existe, um Deus que faz showzinho, um Deus falso. E quando o Deus verdadeiro aparece e lhe traz a cruz, a dúvida, o choro, você acha que ele não existe, ou que ele não está nem aí.
sem entender que é na cruz que Cristo se faz evidente. É na cruz que Cristo se mostra. É comum chamar de presença de Deus os sentimentos gostosos, puramente humanos. Mas as dificuldades, as cruzes que de fato foram queridas e colocadas na sua vida pelo próprio Cristo, para você conseguir vencê-las, e assim, se santificar, você as ignora e as chama de azar, infortúnio, má sorte. Mas, na verdade, é exatamente esse o momento em que Deus está mais presente, mais do que nos arrepios, nas lágrimas e nas músicas melosas. O justo vive pela fé, não pelos sentimentos. A cruz é o ponto de encontro onde Cristo e o homem se encontram. E, por meio da fé, o homem, ciente da esperança, mesmo nas piores tribulações, sabe que a cruz que ele carrega foi escolhida a dedo pelo próprio Jesus. E na mente dele, somente uma coisa deve ressoar, um pensamento óbvio, que é: Cristo me deu esta cruz, Cristo me deu esta batalha, Cristo me deu esta luta. Então, eu abraço com toda a confiança, ciente de que posso carregá-la, pois Cristo mesmo é quem me deu e Cristo mesmo é quem me ajudará a carregá-la. O homem, para sentir a presença de Deus, deve ter em mente que Deus se manifesta na cruz. E deve entender que, quando Deus fala, Ele só fala com aqueles que estão dispostos a ouvi-lo. Permita-me fazer uma pergunta. Por acaso algum de vocês tem o costume, de vez em quando, de mandar mensagens para a menina mais bonita da escola, assim, do nada? Qual o motivo? Você sabe que vai ser ignorado, certo? Mas qual o motivo de Deus falar com alguém que ele sabe que, quando a voz dele chegar aos ouvidos dessa pessoa, o que ele vai receber em troca será somente desprezo? O homem sente a presença de Deus quando abraça a cruz e escuta a voz de Deus, quando está pronto para obedecer quando ela vier. E isso só ocorre quando ele está desprendido de tudo aquilo que não é Deus. Veja, faça o exercício simples. Se Deus tirasse agora a coisa que você mais ama, você ainda conseguiria amá-lo da mesma forma? Se Deus retirasse o seu sonho, o seu emprego, a garota que você gosta, a sua mãe, você ainda seria capaz de amá-lo da mesma forma? E o pior problema, desculpe te dar esse spoiler, é o que vai acontecer. Sim, desculpe te contar isso, mas uma hora o seu sonho vai ser destruído. Ele pode nem se realizar. A garota que você gosta pode ficar com outro. A sua mãe vai morrer. Tudo que você ama, um dia, tem um fim. Só Deus será eterno. Portanto, quanto mais a alma se dá conta de que tudo ao seu redor um dia vai passar, mas só Deus é eterno, ela finalmente se torna livre. Ela percebe que todas essas coisas são pequenas em comparação com a imensidão de Deus. Afinal, se a alma estiver agarrada a alguma paixão, no momento em que Deus falar qualquer coisa contra essa paixão, a paixão será mais alta que a voz de Deus. Se o homem, viciado em apostas, decidir rezar e Deus lhe disser, no meio dessa oração, para largar o vício, o homem vai ignorar a voz de Deus. Se outro decidir orar para se converter à fé católica e estiver demasiado apegado à falsa religião anterior, é evidente que qualquer alerta de Deus será ignorado, como um soco na cara. Note, então, que o princípio básico para poder ouvir a voz de Deus é estar pronto para cumprir o que ela vai mandar, quando ela vier. E, uma vez que a alma se torna livre, Deus finalmente pode falar com ela, porque, dessa vez, a alma não vai rejeitar o que Deus tem para dizer. Então, com mais sequência, ela vai perceber que está errada, vai ver que costuma picar mais do que imaginava, vai se tornar mais ciente da própria burrice, e vai entender finalmente que a voz de Deus vem como uma intuição, uma voz que vem do fundo, mais fundo que a nossa consciência. A voz de Deus não se manifesta como a voz audível de um ser humano, mas como uma clareza interior impressionante, que não pede, mas ordena que façamos o bem. E, então, a alma, desapegada das coisas, finalmente pode escutar com mais clareza a Deus. E percebe que Deus não lhe pede coisas impossíveis, mas sim e um não, sim para a cruz da área e não para o mal, consciente, não para tudo aquilo que afasta o homem de Deus e o sim para a cruz. Para toda a pequena contrariedade que Deus coloca na vida do homem para santificá-lo. Há um relato engraçado da vida de Santa Teresa sobre isso. Ela conta que estava indo de burrinho até um convento e, de repente, o burro que a levava caiu. Mas, para piorar, ela caiu exatamente numa poça de lama. Para piorar ainda mais, ela se machucou. Já no chão, suja de lama, machucada, ela se pergunta a Deus: Senhor, por que deixaste isso acontecer? Então, como que escuta uma voz do céu, que lhe diz: é assim que eu trato os meus amigos.
Santa Teresa, então, retruca: se é assim que tratas os teus amigos, não me admires que tenhas tão poucos. Veja, é evidente que, se fosse comigo, eu jamais responderia a Deus dessa forma. Porque eu sou um cagão, essa é a realidade. Mas o ponto não é esse, e sim que Deus dá a sua cruz aos seus amigos. Todos os homens recebem cruzes, e sem essas cruzes, nenhum homem pode se salvar. Veja a vida dos santos, dos patriarcas, dos apóstolos, dos mártires. Todo homem que amou a Deus viveu uma vida de cruzes. Mas nem todos os homens querem ter uma vida assim. E é por isso que Santa Teresa responde: não me admiro que tenhas tão poucos amigos. Sim, poucos são os amigos de Cristo, poucos são os homens dispostos a sofrer, e menos ainda os que aceitam sofrer por amor a Cristo. A cruz está intimamente ligada a Jesus. Quem procura Cristo sem a cruz, receberá uma cruz, mas sem o Cristo. E uma cruz sem Cristo é apenas um instrumento de tortura. É só dor, sem sentido, sem significado. Uma dor ridícula, uma dor que não faz sentido tê-la. Portanto, enquanto alguns dizem que nunca sentiram a presença de Deus, que nunca ouviram a voz de Deus, não percebem que nesse sofrimento está Jesus. E a alma, uma vez que percebe isso, deve se propor a padecer dessa cruz. E quando se sentir solitária, quando Deus fizer silêncio aos seus pedidos, deve ter mais fé ainda e dizer: Cristo também padeceu esse silêncio. Quando rezo e não escuto nada, quando peço sinais e nenhum sinal me é dado, quando me encho de dúvidas, temores e incertezas, me lembro que Cristo também padeceu esse silêncio durante a crucificação. Meu Deus, por que me abandonaste? O homem, então, deve pensar nesse abandono. Eu também imito meu Salvador, e junto com ele, sou crucificado. Essa é a verdadeira presença de Deus.